Gabriela. Já começou, mas pode falar. Gabriela, a intenção é que seja um tempo total de 1 hora aí. 1 hora, porque daí a gente faz perguntas, discute, né? Os alunos são bem tímidos, às Mas vezes eles dentro dessa não... 1 hora ou Não, após essa Não, hora? é após essa hora. Ah, Então, tá. 1 hora você falando, e aí a gente vai até 6. Às 6 a gente encerra. Ah, tá. Mas eu acho que o povo vai enjoar de mim aqui. Eu não vou falar tudo isso, não. fique à Bom, vontade. você que sabe, você... Ah, não, tem já um conteúdo aqui preparado, é bem concatenado aí a Tá, historinha, então acho que dá uns 40 minutos, 40, 50. Ótimo. tá, acho que tá ótimo. Jolie, a palavra é sua. Bom, pessoal, boa tarde. Hoje nós temos a satisfação de receber o professor Davi Lapola. Davi é ecólogo, formado na Unesp. Depois ele fez o mestrado dele no INPE e foi para o exterior, já trabalhando com modelagem climática e mudanças de uso da terra. E é com isso que ele vem desenvolvendo as suas pesquisas. Ele hoje é pesquisador do CEPAGRE, da Unicamp, professor, já foi coordenador do doutorado em Ambiente e Sociedade, NEPAM e FISH, e ele é o responsável por um dos grandes projetos em desenvolvimento na Amazônia, chamado Projeto FACE, que é uma experiência única no mundo e que pretende nos ensinar um pouco mais do funcionamento das florestas tropicais e as respostas delas às mudanças climáticas. Davi, a palavra está com você. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Perfeito, obrigadíssimo, Jolie, pela apresentação aí. Agradecer a Gabriela, todos os organizadores aí pelo honroso convite, uma disciplina cheia de pessoas importantes, conteúdos importantes. É realmente um prazer estar com vocês. Eu vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre o Amazon Face, o que é essa iniciativa, e toda essa temática que cerca essa iniciativa, o experimento, por que é importante fazer um experimento desse e por que é importante fazer na Amazônia. O Amazon Face é uma história relativamente antiga já. Houve uma primeira tentativa de se fazer um experimento como esse no início dos anos 90. Foi essa tentativa de fazer lá em Rondônia, nos primórdios do programa LBA, que é um projeto que existe até hoje. Por questão logística, financeira, não aconteceu naquele momento. E aí este grupo atual que está envolvido no Amazon Face, incluindo eu, nós estamos desde 2011. Essa tentativa de agora começou em 2011, com uma reunião no INPA, em Manaus, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é onde o Amazon Face está institucionalmente sediado. O programa é co-coordenado pela Unicamp também, mas é um programa de pesquisas do Ministério de Ciência e Tecnologia. O programa já teve financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, já teve financiamento lá nesse início também da CAPES, do próprio Ministério, né? O Ministério continua apoiando política e financeiramente o programa, mas foi só em 2021 mesmo que o programa decolou, com uma generosa doação do governo britânico, e aí o Brasil também fez uma contrapartida e a gente pôde passar
a fase de construção mesmo, essa foto que vocês estão vendo em tela aí. Uma foto de alguns meses atrás. Muito bem. Não sei se todos que estão aqui já ouviram falar dessa história do tipping point amazônico. É uma hipótese que nasceu lá nos anos 90, final dos anos 90. Era chamada antes de Amazon Forest Dieback, que traduzindo aí é como se fosse uma morte súbita da floresta. Depois foi aportuguesado para savanização da Amazônia, e mais recentemente tem sido chamado de tipping point. Seria esse ponto de não retorno, né, amazônico. Essa hipótese veio do campo da modelagem, tá? Modelagem acoplada aí clima, vegetação. E um exemplo está aqui nesse mapa da direita, onde a gente, o mapa o conjunto de mapas aí na direita, né? Mas dentre esses mapas, o da esquerda mostra um cenário de um modelo de vegetação. Se a gente tiver uma mudança climática extrema, aumento de temperatura muito forte, redução de chuva grande, bom, esses cenários não é difícil imaginar hoje, vídeo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e a seca também pela qual a Amazônia passou, está saindo dessa seca agora, né? O El Niño está se dissipando, já vem aí logo em seguida um Laninha, né? Que bagunça com o clima também. Em teoria traz o padrão inverso aí de um El Niño, né? Então deve-se esperar bastante seca. Eu sei que é difícil imaginar isso nesse momento, mas é para esperar mais seca na região sul do país. À medida que o semestre que vem for avançando, né? E mais chuvas na região norte e nordeste do Brasil. Mas esse mapa, então, aqui da esquerda, ele mostraria um cenário como se fosse aí um El Niño permanente, digamos, com aumento de temperatura, redução severa de chuvas, e a gente perderia, dentro desse exercício de modelagem, perderia as condições climáticas para sustentar uma floresta como a floresta amazônica. E aí teríamos no lugar ou uma vegetação mais parecida com uma savana, uma floresta mais seca, ou até mesmo uma vegetação sem análogo hoje, né? Que a gente não tem nenhum tipo de vegetação similar. Acontece que esses mesmos modelos, e isso ocorre até hoje, tá, gente? Nós estamos falando de uma hipótese que nasceu 20 anos atrás, e até hoje os modelos estão assim ainda. Se os modelos considerarem o que se chama de efeito de fertilização por CO2, que, abrindo um parênteses aqui para explicar o que é, vocês se lembram, devem lembrar do colégio, que o gás carbônico é insumo básico da fotossíntese. As plantas, esse processo mágico, né, que não tem em nenhum outro lugar do universo, só aqui na Terra, a gente não observou em nenhum outro planeta, nenhum outro lugar do espaço aí. As plantas juntam gás carbônico, água e a energia do sol e transformam isso no seu próprio alimento, produzem açúcar e liberam oxigênio, né? Isso é a fotossíntese. Então, teoricamente, se a gente aumenta o gás carbônico, estimularia mais esse processo fotossintético e, teoricamente, as plantas acumulariam mais carbono na sua biomassa, né? As plantas cresceriam mais. Então, é esse entendimento teórico que existe dentro dos modelos que a gente pode conhecer às vezes como modelo climático, modelo do sistema terrestre, modelos de vegetação. Então, quando se considera esse conhecimento teórico, apenas teórico, sobre o efeito de fertilização por CO2 nos trópicos, e juntando isso com aquela mudança climática severa, basicamente um anula o outro, né? E a floresta fica aí nesse mapa da direita, a floresta ficaria basicamente do jeito que ela é hoje, né? Ou seja, esse efeito de fertilização por CO2 seria meio que aí o fiel da balança para esse futuro da floresta amazônica frente às mudanças climáticas.
O problema qual é que é, gente? O problema é que nós não sabemos se esse efeito de fertilização de fato existe, quão forte ele é e quanto tempo ele duraria. A tal ponto de, mais de 20 anos depois, nós estamos discutindo isso ainda nos principais fóruns científicos. Né? Isso aqui, na esquerda, aí tem a capa de uma edição da Nature recente, foi de fevereiro, agora, de um artigo que eu tive a felicidade de contribuir ali uma pontinha no artigo, foi liderado pelo pessoal da Federal de Santa Catarina, discutindo ainda o que a gente sabe sobre essa história do tipping point, quais seriam, teoricamente, os limites climáticos para isso, para que isso acontecesse, né? E as incertezas. E uma das incertezas-chave continua sendo essa história do efeito de fertilização por CO2. E vocês devem imaginar que se esse efeito não existir, ou ele for fraco, ou ele durar pouco, né, for passageiro, e a gente caminhar para um cenário, a gente caminharia daí mais para um cenário do mapa da esquerda, né? E encaminhando para um cenário mais parecido com o mapa da esquerda, a gente deve pensar que é um problema de carbono, é um problema de água também, pensando que a floresta exporta muita umidade dentro da bacia, né? E para fora da bacia amazônica também. Em determinadas épocas do ano, a gente recebe essa água aqui na região sudeste. É um problema de biodiversidade também. É a primeira vez que um experimento desse tipo vai ser conduzido em uma floresta com alta diversidade, né? Todos os experimentos feitos nas regiões temperadas ocorreram em ecossistemas de baixíssima diversidade, né? Basicamente uma ou duas espécies de árvore. Mas também é um problema socioeconômico, gente. Pensando aí nas 30 milhões de pessoas que vivem na região amazônica e que direta ou indiretamente, sabida ou não sabidamente, dependem da floresta de alguma forma, né? E esse impacto de mudança climática, mudar a floresta, e a floresta, essa floresta modificada, os efeitos disso acabam cascateando, né, para diferentes setores socioeconômicos, né? Transporte, produção agrícola, pesca, saúde, dispersão de doenças, né? Não é à toa daí que o programa Amazon Face tem componentes de pesquisa nessas áreas que estão listadas aí, incluindo uma componente socioeconômica, para tentar entender as repercussões dos resultados do experimento para esses cenários, né? E como isso impacta, já impacta ou vai impactar a vida das pessoas na região. Muito bem. Importante mencionar aqui para vocês que isso aqui é uma mistura daí de modelagem com observações, um artigo recente até, mostrando que a média dos modelos aí do IPCC, que é a linha preta nesse gráfico, mostra que, e note ali onde fica o zero, né, do nosso eixo Y. Esse gráfico ele está mostrando o eixo Y valores positivos, seria a Amazônia estaria atuando como um sumidouro de carbono, né, absorvendo carbono da atmosfera e guardando na biomassa. Valores negativos, a floresta seria uma fonte de carbono para a atmosfera, estaria perdendo carbono, biomassa, e lançando esse carbono para a atmosfera. A condição zero seria uma condição neutra, né? E o que os modelos do IPCC colocam é que no médio prazo, prazo de algumas décadas, a Amazônia vai atuar de maneira inequivocamente como um sumidouro de carbono, e isso vai, inclusive, aumentando com o tempo, isso dentro dos modelos, tá? Nas projeções. Por quê? Porque os modelos do IPCC, como eu falei, e todos eles lidam de maneira muito similar com esse efeito de fertilização por CO2,
colocando que esse efeito de fertilização por CO2 é existente, é forte e é duradouro, né? Porém, não é o que as observações vêm mostrando para a gente. A linha em amarelo, no tangente aí que ela vai até mais ou menos 2020, está mostrando dados observados de uma rede de centenas de parcelas florestais espalhadas pela Amazônia, onde eles medem o crescimento das árvores desde o final dos anos 70. E o que esse dado mostra é que, vagarosamente, a floresta está perdendo a força, esse sumidouro de carbono da floresta está perdendo força. Ele ficou, em média, 30% mais fraco, comparado com os anos 90, ali, desde os anos 90. E a seguir nessa tendência, daí a parte amarela para frente de 2020, seguindo essa tendência dos dados observados, a floresta deve se tornar neutra e depois uma fonte de carbono para a atmosfera. Ou seja, os dados de modelagem não estão batendo com as tendências apresentadas pelas observações, e a diferença entre essas duas coisas é por conta dessas incertezas sobre o efeito de fertilização por CO2. Bom, se acharem pertinente, a gente pode voltar aqui depois e explorar um pouquinho mais as razões de tanto a curva preta se comportar, que é de modelagem, né, se comportar dessa forma, quanto a linha amarela, que é de observações, se comportar dessa forma. E aí que entra a ideia do Amazon Face. Não tem outra maneira não tem uma maneira melhor, né? Talvez exista outra maneira, mas ninguém inventou ainda, da gente avaliar a existência desse efeito de fertilização por CO2, a força dele, essa durabilidade, dentro de um período relativamente longo aí, né? O experimento tem que rodar, um experimento desse tipo tem que rodar pelo menos 10 anos. Eu já vou explicar por quê. Então, qual que é a pergunta principal do Amazon Face? Como que o aumento de CO2 atmosférico vai aumentar a resiliência da floresta amazônica, vai afetar a resiliência da floresta, a biodiversidade que ela abriga e os serviços que ela fornece, tendo em vista essas mudanças climáticas em curso já, né, no nosso planeta e na região ali. Então, aqui são duas fotos de como funciona o sistema. Eu vou passar um breve vídeo aqui, vamos ver se funciona. Talvez ele fique um pouco entrecortado aí para vocês, mas já dá para ter uma noção um pouco mais dinâmica aí das dimensões que nós estamos falando aqui. É um sistema circular aí, torres dispostas em um formato circular. Essas torres têm 35 metros de altura para ultrapassar a copa das árvores, né? A copa aí das árvores tem em média 28, 30 metros. Essas torres, elas têm ali como se fosse uma cruzeta, né? Uma seção transversal no topo delas. E cada uma dessas torres, aqui essas imagens, as torres não estavam 100% acabadas, tá? Mas cada torre dessa sustenta de cada lado um tubo. Então são 2 tubos por torre, esses tubos ocos, eles têm furos voltados para o interior desse círculo, né? E daí esses tubos são ligados num tanque de CO2 puro. É claro que entre esse tanque e as torres tem todo um sistema de válvulas, um sistema computacional para misturar o CO2 na quantidade que a gente quer, e daí liberar esse ar enriquecido em gás carbônico para dentro desse círculo de floresta. E a quantidade que a gente quer é 50% a mais do que a concentração de gás carbônico usualmente encontrada na atmosfera. Então, aqui, para usar uma medida simples, a concentração de gás carbônico na atmosfera hoje é 0,04%. 0,04%. Então, aumentando em 50%, dentro desses
anéis, a concentração de gás carbônico vai ser em torno de 0,06%. Né? A medida científica mais usual para se falar de CO2 é a unidade, né, é ppm, é partes por milhão. Então, atualmente nós temos 400 e pouco, 420 partes por milhão de CO2 na atmosfera. Nós vamos elevar isso para 600, 630, mais ou menos, dentro desses anéis aí. Mas eu falei em porcentagem para quem não é dessa área, né, também entender. Tem uma torre central também em cada círculo. Essa torre ela é mais fácil de subir, ela é um pouco mais robusta, ela dá acesso às árvores mais da parte central desse anel, inclusive abaixo das copas ali, né? E também essa torre sustenta ali vários instrumentos meteorológicos e tal, que precisam, variáveis que precisam ser medidas continuamente. Esse guindaste também, que tem do lado de cada anel, ele ajuda na construção de cada anel, mas ele permanece lá, são guindastes fixos, porque na ponta do gancho dele ali, na ponta da lança tem um gancho, né, e na ponta desse gancho é colocado uma gaiola com toda a segurança, né, onde os pesquisadores podem entrar nessa gaiola e ter acesso à copa das diferentes árvores ali dentro do anel, dentro e fora até também se necessário, né, mas nosso alvo é dentro do anel, para medir coisas como fotossíntese, transpiração, lá no topo das árvores mesmo, né, na copa que recebe a radiação do sol mesmo, né. Esses guindastes, por si só, já são uma grande novidade em termos de pesquisa, porque até hoje era uma exclusividade na América, América tropical, né, para o estudo de florestas tropicais na América, uma exclusividade do Instituto Smithsonian, lá na ilha de Barro Colorado, né. E acho que eles têm também no continente, lá no Panamá, um guindaste assim, para estudos de dossel. Agora não mais, né? Nós vamos ter 4 guindastes desse. Vocês estão vendo 2 nas imagens, mas outros já estão sendo instalados. E assim, só essa infraestrutura do guindaste já é uma infraestrutura de pesquisa, porque a gente pode fazer pesquisa em dossel, seja com planta, com fauna, né? Insetos, artrópodes, química, atmosférica, essa camada limite do dossel, tanto dentro como fora dos anéis, né? Porque o guindaste vira, né? Muito bem, eu acho que essa era a explicação que eu queria dar durante o vídeo aqui para vocês. Aí aqui é um esquema um pouco mais técnico, né? Mostrando, inclusive, nas torres, os tubos que eu falei, né? Eles são sustentados, um tubo de cada lado. E aí tem esse cano bem grosso que corre por trás do anel aqui, e depois tem a ligação com o tanque de CO2, né? O sistema computacional é relativamente avançado a ponto de permitir que a gente ligue algumas torres só e outras permaneçam desligadas, dependendo da direção do vento, né? Por exemplo, se o vento está fluindo na direção aqui mostrada pela seta preta, né? A gente só liga as torres desse lado do anel, de modo que o CO2 percorra toda a extensão aqui do nosso anel e não saia já imediatamente aqui, seria o caso se a gente ligasse essas outras torres do lado direito aí, né? Cada anel com CO2 enriquecido, e nós teremos um total aí de 6 anéis, porém apenas metade deles, 3 anéis, serão enriquecidos com CO2, vão trabalhar com CO2 elevado. Os outros 3 são controle, né? Onde a gente só asperge o ar ambiente. Mas cada um desses 3 anéis que vai trabalhar com CO2 elevado vai demandar em torno de 1.500 toneladas de gás carbônico por ano, o que parece bastante coisa, né? Mas numa base comparativa aí, para vocês terem uma ideia, 1.500 toneladas de CO2 que a gente vai usar em um ano, ele é equivalente a um voo
São Paulo, Nova York, ida e volta, né? São Paulo, Nova York, São Paulo de novo. Um voo. Imagina quantos voos tem por ano, né? Quantos voos tem por dia desse. Então é uma quantidade significativa, mas não é tão grande assim. A gente vem pensando maneiras de compensar efetivamente também essas emissões. Mas é por uma causa nobre aqui também. Aí dentro desse anel nós temos que medir tudo, né, gente? Porque desde a fotossíntese no topo lá das árvores, com o guindaste, até crescimento de raízes que acontece abaixo do solo, a gente tem câmeras especiais que a gente enfia abaixo do solo, ela fotografa periodicamente o crescimento das raízes finas ali. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês que é onde toda essa história pode acabar, né? Nas raízes ali. O experimento, como eu disse lá no início, ele tem que rodar por 10 anos para a gente conseguir monitorar processos ecológicos de dinâmica lenta, né? E tem alguns processos que a gente vai ligar o CO2 e em 24 horas a gente já vai ter resultado. Processos de resposta rápida, né? Por exemplo, a própria fotossíntese, né? Porém, as principais perguntas mais interessantes, o que a gente vem buscando há mais de 20 anos, é o que acontece depois da fotossíntese, né? Para onde vai esse carbono, né? E se esse carbono é armazenado nos troncos, por exemplo, isso é uma dinâmica lenta, que leva vários anos aí, pelo menos 5, 8, 10 anos, para a gente ter uma resposta significativa e ver se realmente estão armazenando mais carbono nesses compartimentos das plantas mais estáveis, né? Como, por exemplo, os troncos. Uma coisinha que faltou falar só é que o diâmetro desse anel é de 30 metros, e acredite ou não, se a gente considerar só as árvores acima de 10 centímetros de diâmetro, de tronco, não considerando as menores, né? Só essas mais robustas, nós temos 50 árvores dentro de cada um desses anéis. Dessas 50 árvores, nós temos em torno de 49 espécies diferentes. E se a gente vai para o outro anel, nós vamos ter outras 49 espécies, no terceiro anel, outras 49 espécies. É uma diversidade absurda, né? Somando os 6 anéis, nós temos mais de 400 espécies, só considerando essas árvores maiores, né? Se considerar as menores, vai para cima de 600, 700 espécies. Então é um super desafio, mas essa questão da diversidade, mas é uma oportunidade também, a primeira num experimento desse tipo, de entender como que essa diversidade também modula a resposta do ecossistema, né? Se confere, de repente, uma resiliência maior a esse ecossistema florestal, quando a gente muda uma variável tão importante assim como o CO2. Aqui é a localização do experimento. Então tem a mancha urbana de Manaus, nessa área em cinza. A gente percorre 50 quilômetros pela BR-174, que é pavimentada, né, a estrada boa, e depois vira para oeste aí, numa vicinal de terra, que foi completamente reformada com recursos do governo britânico para o Amazon Face, de modo a permitir o tráfego de caminhões, né, que vão levar, abastecer os tanques de CO2 do experimento numa base regular, 1, 2 vezes por semana, né? E aqui nessa imagem interior aqui, vocês conseguem ver o desenho experimental, onde tem os 6 anéis aí desenhados. A situação atualmente, os 2 primeiros anéis estão com a infraestrutura pesada, né, de torres e guindastes já instalada. Até setembro, quando a gente vai receber lá em Manaus uma visita dos ministros de Ciência e Tecnologia do G20, no dia 18 de setembro, vai ter uma última reunião do grupo de trabalho do G20 sobre pesquisa e inovação, e aí os ministros do G20 vão lá fechar a reunião e querem visitar o Amazon Face. A gente se impôs esse prazo de finalizar
os anéis 1 e 2, ter eles completamente operacionais, né, já podendo aspergir CO2. No caso é o 1 só, porque o 2 ele é controle. E nesse mesmo prazo a gente ter todas as torres e guindastes erguidos já dos outros 4 plots, né? Aí só vai restar a infraestrutura mais leve para esses outros 4 anéis. A infraestrutura leve é o que? Sensores, tubulações, válvulas de controle, né, do fluxo de CO2. É algo mais rápido aí de implementar, né? Então a ideia é que na virada do ano, em dezembro, janeiro, o experimento esteja prontinho para ser iniciado completamente, né? Nós tivemos uma fase aí de linha de base, que a gente chama baseline, onde a gente ficou medindo, como se fosse um paciente que fosse passar por uma cirurgia, e a gente fica monitorando os sinais vitais dele antes de qualquer intervenção, né? A gente teve que fazer essas medidas para entender como que essa floresta se comporta, né, antes de qualquer intervenção, antes de mudar qualquer coisa em relação ao CO2. Esse período de linha de base acabou sendo mais comprido do que a gente previa, porque não vinha o recurso que a gente estava procurando para construir o experimento, mas isso é ótimo, porque quanto mais dados prévios, né, fica mais evidente a resposta da floresta. Se houver alguma mudança no comportamento dela quando a gente jogar o CO2, fica mais evidente quando a gente compara com esses dados prévios ao experimento. Essa foto aqui do meio de baixo é uma foto daquela câmera que fotografa as raízes finas abaixo do solo, que eu falei para vocês, e é onde toda essa história pode acabar, porque esse solo da área experimental do Amazon Face, ele é bem similar a solos de pelo menos 60% da Amazônia, aí, principalmente a Amazônia Leste e Central, onde que ele é bem pobre em fósforo. O fósforo é um elemento aí que falta nesses solos, porém é um elemento importantíssimo, né, para composição de membrana celular, material genético, molécula energética, né, o ATP. O P do ATP é fósforo, né, precisa disso. Então, se não tiver fósforo a mais, você pode jogar quanto CO2 você quiser, a planta não vai crescer. Ela vai produzir um açúcar simples e, de repente, vai respirar esse açúcar, ele vai aparecer lá no solo de algum jeito, né? E um desses jeitos é, por exemplo, a planta fazendo algo que se chama exudação, exudatos, né? Lançando exudatos na ponta dessas raízes finas, ela vai estar jogando fora praticamente um açúcar para atrair micro-organismos, principalmente fungos, para que eles consigam pegar esse fósforo a mais e conceder para a planta, né? É uma relação mutualística que tem em todas as árvores ali. Mas pode ser que a planta faça isso, jogue esse açúcar lá e os fungos não consigam pegar esse fósforo, e aí não vai adiantar nada a gente jogar mais gás carbônico, que seria uma péssima notícia, porque a gente caminha daí mais em direção de não ter um efeito de fertilização por CO2 e caminha em direção àquele cenário mais à esquerda, daquele mapa que eu mostrei lá no início, né? É interessante que todo o fósforo nesse ecossistema da Amazônia ele está na vegetação. Tanto que morre uma árvore ali, a árvore vizinha que ainda está viva nem espera o corpo esfriar, já lança as raízes dela ali no tronco da árvore que morreu para ir pegar esse nutriente que está ali na madeira, né? Da sua vizinha. Aqui um detalhe, só essa foto da direita, enquanto a gente esperava o financiamento vir, a gente decidiu propor um experimento mais simples e mais barato, que é com essas chamadas câmaras de topo aberto. É como se fosse uma estufa, o teto dela é aberto, e a gente consegue enriquecer ali o ar também em gás carbônico. Assim, logisticamente muito mais fácil, financeiramente é muito mais barato, e cientificamente é interessante, é inovador, ninguém tinha posto esse tipo de câmaras in loco, né, in situ, na floresta. Porém, ela só consegue trabalhar com arvoretas, né, ou plântulas
É uma arvorezinha aí de até 3 metros de altura apenas. Então, ela é longe de responder as perguntas que a gente tem para o nível do ecossistema como um todo, né? Que a gente vai tentar responder com o experimento FACE mesmo, né? Mas a gente também tem essas câmaras lá que dá para... Agora elas vão servir para a gente num caráter mais manipulativo, né? A gente pode plantar algumas espécies selecionadas ali dentro e ver esse comportamento delas enquanto elas são juvenis, né? Por exemplo, trepadeiras, que é um grupo que existe uma hipótese de que vai se beneficiar muito com gás carbônico, né? Que é elevado. Então é isso, a gente fez essa linha de base, fez esse experimentinho com essas câmaras, agora a gente vai entrar nessa fase de teste, que deve durar alguns meses só, ainda esse ano, dos anéis FACE, e daí, no final do ano, na virada do ano, entra nessa fase do experimento completo mesmo. Só para dar uma noção aqui para vocês do escopo geográfico disso, não é só um experimento localizado ali no espaço, né? Por isso a gente trabalha desde o início com práticas de modelagem também, de como é uma via de mão dupla, né? Tanto os modelos fornecendo hipóteses para ser verificadas no experimento, como também o experimento fornecendo dados para parametrizar melhor esses modelos climáticos de vegetação, para a gente ter projeções mais fidedignas aí, ou mais confiáveis, né? Mas a relevância daí do experimento é porque, por exemplo, esses processos que ocorrem em nível foliar, né, que a gente vai ali com o medidor de fotossíntese, mede a transpiração da planta, e assim, teoricamente as plantas transpiram menos quando você aumenta o gás carbônico, podemos falar disso depois, né? E se isso for verdade, quando você escalona isso, né, uma folha está transpirando menos por causa do gás carbônico elevado. Aí você escalona isso para a árvore toda. A copa está transpirando menos, você escalona isso para a bacia inteira, todas as árvores, né? A floresta como um todo está transpirando menos. Aí você pensa nesse transporte de umidade, e isso aqui é um mapa de ventos, esse vídeo aí no fundo, é um mapa de ventos, né, mas que mostra claramente esse transporte de umidade da região amazônica, aqui para a região sudeste. Em um dia específico ali, eu peguei de exemplo esse dia de 2017, que é o mesmo dia dessa imagem de satélite que está ali no detalhe, tá? Então a relevância disso, né, do experimento, a gente transpor aquela escala local do experimento para escalas maiores também, e como isso implica nas projeções sobre o efeito da floresta sobre o clima e vice-versa, né? E também o efeito cascata disso para questões socioeconômicas, né? Então, assim, não é apenas um experimento ecológico, tem essas implicações socioambientais, eu já havia adiantado isso, né? Essa questão da mudança climática e do aumento de gás carbônico afetando a resiliência da floresta, e isso tendo um efeito cascata sobre diferentes setores socioeconômicos, né? Então, assim, o experimento, esse programa Amazon FACE tem essa perspectiva também de ser ciência de ponta, né, para subsidiar ações de mitigação e adaptação. Embora vocês me desculpem, eu seja um cético, mas se a gente caminhar para algo, assim, o Amazon FACE ele não vai nos fornecer uma resposta sobre como evitar aquele cenário do tipping point, por exemplo. Ele vai nos dizer, por exemplo, o quão próximo daquilo a gente está. Agora, aquilo lá, a única maneira de evitar aquilo a contento é a gente cortar emissões de gases de efeito estufa, que é um problema global, não é só do Brasil, né? Mas também o Amazon FACE, e principalmente, né, vai fornecer esses cenários, projeções melhores sobre o comportamento da floresta, visando também ações de adaptação, né? Quer dizer, o problema vai acontecer, temos um nível de certeza maior, né, isso ao final do experimento, né? E aí a gente poderia tomar essa ou aquela ação de adaptação para preparar as populações e instituições da região para esse futuro aí. Aqui são as instituições de pesquisa participantes, liderança do INPA, da Unicamp, pelo lado britânico, que também nos financia o Met Office, que é o Serviço Meteorológico Britânico, mas tem a participação de algumas instituições aí também
outras instituições do Brasil e da Europa, principalmente, né? E paro por aqui. Acho que para também dar tempo aí da gente ter uma boa discussão e fazer perguntas, tá? Obrigado novamente pelo convite e estou à disposição. Obrigada, Davi. Bem interessante isso, bem diferente. Pessoal, temos perguntas? Querem levantar a mão? Se não, vou começar pelas perguntas do fórum. Vou começar pelas perguntas do fórum, então. Acho que a maioria das perguntas do fórum fui eu que coloquei, mas tudo bem. Vamos lá. Então, eu queria voltar lá no seu primeiro gráfico, que você mostrou a previsão do IPCC e as observações sobre a absorção do CO2. Você tinha um monte de curva cinza. O que eram aquelas curvas cinzas que você tinha lá naquele gráfico? Voltando aí, então, essas curvas cinzas são diferentes modelos. Uhum. Então, é o conjunto dessas curvas cinzas que compõem a nossa curva preta, que é a média deles, né? A média desses modelos. Então, tem alguns modelos ali que projetam uma Amazônia mais instável, né? Uhum. Não saberia dizer agora qual modelo específico estaria projetando assim, mas a maioria está projetando uma Amazônia forte, resiliente, com efeito de fertilização bem forte. Né? Certo. Tem umas que realmente caem bastante ali, né? Então... Mas são exceções. Certo. Aí tem uma pergunta aqui da Anandali, que diz: professor, por que esse efeito de fertilização por CO2 é tão pouco compreendido? Com o aumento do carbono na atmosfera, os efeitos nas florestas como um todo já não deveriam ser perceptíveis? Excelente pergunta. O problema é que o aumento do CO2 na atmosfera que a gente vem vivenciando nas últimas décadas, nos últimos 150 anos, né, pelo menos, ele ocorre de maneira concomitante com o aumento de temperatura, com mudança de padrão de chuva. Então fica difícil a gente dizer, está acontecendo isso na floresta por causa do CO2 ou é por causa dos outros fatores? Por isso precisa de um experimento como fez, onde você isola, você mantém todo o resto igual, né, no seu tratamento e no seu controle. Você só muda, a única coisa que vai ser diferente entre esses dois tipos de anéis, né, vai ser o CO2 elevado. E aí reduz-se muito a incerteza. Se tiver acontecendo alguma diferença ali entre a floresta dentro desses anéis, né, vai ser por causa do CO2 elevado. Na natureza aí fora, né, não dá para a gente ter essa certeza do que está acontecendo com a floresta, se é por causa do CO2 elevado ou de outras coisas. Né? Bom, eu tenho uma outra pergunta que é sobre o experimento em si, né? Como é que vocês conseguem manter essa concentração elevada de CO2 naquela região circular, né, sem isolar a região? Ou seja, vocês devem ter medido quanto tempo a planta demora para absorver esse CO2 via fotossíntese e quanto tempo esse CO2 permanece antes que ele se difunda, obviamente, no resto da atmosfera, que tem uma concentração menos elevada, né? Então, como é que é isso? Vamos lá. O sistema não pode ser fechado, porque nós criaríamos um problema climático ali dentro. Né? A gente fazer uma estufa vai ficar muito quente, não vai entrar chuva, e pode ser que haja reprodução de pragas ali dentro, né? Por exemplo, insetos, porque daí você não tem a entrada de predadores, né? Então o sistema é aberto. Por ele ser aberto, gasta muito CO2. Esse é um gargalo do experimento, né? Precisa uma quantidade grande de gás carbônico. O princípio, ele é similar, não é igual, tá? Mas ele é similar a quando você vai num supermercado e tem aquela cortina de ar na porta do supermercado para você manter essa separação do ar condicionado dentro do supermercado e o ar quente fora, né? Mas assim, você deve esperar que a permanência de uma molécula de CO2 ali dentro
Anel é uma questão de minutos, né? No máximo ali 1 hora, tal, ela já sai. Por isso você precisa estar repondo constantemente. E a grande maioria dessas moléculas não vão ser absorvidas pelas árvores. Né? É uma quantidade pequena do CO2 que está na atmosfera que vai sendo absorvida pelas árvores. E vale dizer, né, eu não mencionei isso, que o sistema é ligado só durante o dia, né? Das 6 da manhã às 6 da tarde, porque as plantas não fazem fotossíntese à noite, né? Sim, faz sentido isso. E minha última pergunta, por enquanto, era que tipo de profissional fez a construção desse tipo de estrutura para vocês? Ou seja, você foi lá fazer alguma parte, instalar alguma parte, porque é um troço obviamente super não. complexo, e conseguir pessoal profissional especializado para construir aquilo lá deve ter sido difícil, né? É uma boa pergunta. Assim, a começar pelo projeto das torres. As torres tinham que ser um desenho específico, né? Porque essas torres têm que ser autoportantes. Torre autoportante quer dizer que ela não é segurada por cabos, né? Ela tem uma fundação similar às torres de celular, né? Porque se fosse torres cabeadas, seguradas por cabos, né? Ela não precisa de uma fundação, mas com 16 torres ali, isso aí ia virar uma teia de aranha, né? Quem fez o desenho dessas torres foi o professor da FEC, da Unicamp, o Maurício Dário. Ele estava se aposentando ali, inclusive quando os desenhos ficaram prontos, ele já estava aposentado na FEC. E aí foi uma empresa aqui de Campinas, em parceria com a ASA Alumínio, que é aqui em Campinas, né, perto de Viracopos. Uhum. Eles patrocinam o Guarani, né? E eles que produziram as torres, toda feita em alumínio, né? Jolie já gostou, falou sobre Guarani. As torres são feitas em alumínio, porque não pode enferrujar, né? Alumínio, o material que tenha ferro ali nessa região, enferruja, né? E aí tem uma empresa de construção civil em Manaus que é especializada, são um grande parceiro do INPA, já construíram bases de pesquisa para o INPA, já ergueram a Torre Ato, né, que é uma torre de 300 metros, em outra área ali ao norte de Manaus. E eles toparam esse desafio de fazer essa obra para a gente, cumprindo o combinado de causar o menos perturbação possível nesse local. Isso demandou, por exemplo, que as fundações das torres, que é um quadrado, um cubo, né, de 2 metros por 2 metros de comprimento e profundidade aí, de concreto, eles tiveram que cavar esse buraco manualmente. Os buracos todos foram cavados manualmente. E a terra ia sendo retirada com carrinho de mão, cumprindo, claro, toda a segurança do trabalho, alternando quem que fazia essa escavação e tal, mas para gerar o mínimo de perturbação possível ali. E eles fizeram bem, vem fazendo bem, estão bem satisfeitos com a obra, né? Então, assim, é inimaginável que o próprio pesquisador vai lá erguer essas torres e tal, tem que ter toda essa empresa. É o tipo de desafio, por exemplo, guardado as devidas proporções, né? Que o CNPq teve, por exemplo, para erguer o acelerador de partículas, né, em Campinas. Não eram os pesquisadores que iam lá implementar, eles ajudavam a desenhar as coisas, as soluções, né? Mas na implementação tem que ter empresas especializadas nisso. A nossa construção aqui é menos complexa em termos da estrutura em si, mas tem a complexidade logística, né, de estar ali nessa área da Amazônia e tal. Mas essa empresa teve experiência, tem pessoal nosso técnico seguindo a obra, né, também com bastante experiência.
Tá dando... Não, eu imaginei, mas eu pensei que talvez você pudesse ter ido lá colocar algum sensor, alguma coisa menor, assim. Enfim. Não, isso vai acontecer ainda, aí tem o time técnico todo que faz essa parte de instalação de sensores e tal, isso sim. Tá. Tem uma pergunta aqui do Lucas Freire, diz, vocês têm uma equipe interdisciplinar? Pode citar algumas áreas que trabalham em experimentos como Face Technology? Eu não entendi a parte final da pergunta, mas a equipe é interdisciplinar. É claro que tem um bojo de pesquisadores muito maior nessa parte biofísica, né, dentro da área de ecologia, fisiologia de plantas, mas de maneira inovadora para experimentos FACE, tem também pesquisadores da área de humanas naquela componente socioeconômica, né? Tanto que quem coordena essa componente dentro do Amazon FACE é o Marco Monteiro, que é do IG aí da Unicamp, é antropólogo. Então é uma equipe interdisciplinar, sim, mas não sei se isso responde à parte final da pergunta. Eu acho que eu não entendi. Ele falou que respondeu, sim. Então, tranquilo. Tá bom. Luiz e Jolie, eu vou só fazer uma última pergunta que está aqui no fórum, e aí vocês falam, pode ser? Fica à vontade, Gabriel. Tá, o Luiz Fernando está perguntando, se bem entendi, serão 6 estruturas no experimento. Isso foi pensado de forma a englobar diferenças da própria floresta? Ou há um entendimento, suposto, que a floresta se comporta de modo constante? Não, nós estamos falando de uma área muito próxima, que um anel fica do outro, né? A distância de um para o outro é 100 metros, 50 metros. A área total do experimento ali, onde estão localizados esses anéis, é um platô de 500 metros por 500. Desculpa, a pergunta era em que direção mesmo? Acho que a pergunta era se a ideia era pegar diferentes partes da floresta. Aí é uma questão de repetição, né? A gente precisa de repetição. Se você for falar isso para um estatístico, isso aqui é um pesadelo para ele, porque assim, você ter 3 repetições de tratamento e 3 de controle é muito longe do ideal. Agora, pede para o estatístico daí conseguir o dinheiro para a gente fazer tipo 50 plots, 50 áreas de tratamento, 50 áreas de controle. É impossível. Assim, os outros experimentos trabalharam com essa quantidade também. Nós tínhamos a ideia original de trabalhar com 8 anéis e tivemos que sacrificar 2 por conta financeira. Ficaria mais caro, né? Então, esse foi o equilíbrio que a gente conseguiu. Certo, Luiz, quer perguntar? Depois eu, Julie. E levantou a mão antes, não foi não, Julie? Foi o Julie primeiro? Então, Julie. Quer falar, Julie? Antes. Bom, em primeiro lugar, eu queria comentar um pouco, dividir um pouco com vocês o nível de persistência e de acreditar no projeto do Davi. Eu acompanhei um pouco mais de perto o Amazon FACE quando era diretor de programas e políticas no Ministério de Ciência e Tecnologia, e a discussão toda em relação ao financiamento, e o gargalo, como o Davi já apontou, era sempre a questão do fornecimento de CO2, onde é que a gente vai ter uma fonte de CO2 para manter essa atmosfera mais enriquecida. Depois eu acompanhei o período em que isso teve em discussão na FAPESP, no âmbito do Programa de Mudanças Climáticas e também na diretoria científica da FAPESP. E quando chegou a década de 20, eu já tinha achado que o programa realmente não existiria mais. Eu acho surpreendente que o que o Davi já conseguiu fazer e de alavancar um apoio internacional muito considerável para que essa ideia avançasse.
Eu fico impressionado, Davi, cada vez que eu vejo uma palestra sua, o quanto que já avançou de novo a questão da construção dos anéis, agora a chegada desses guindastes, que, nossa, morro de inveja de você, queria ter um desses na Mata Atlântica, mas, enfim, eu acho que é uma coisa assim, mostra quando um pesquisador acredita no seu projeto, ele não desiste de correr atrás de recursos. O segundo comentário é em relação ao que você já perguntou, Gabriela, daquele primeiro gráfico, onde as medidas de campo mostram o contrário daquilo que os modelos sugerem, que a Amazônia seria um grande sumidouro de CO2. Infelizmente, é o mesmo que a gente vê na Mata Atlântica. Agora a gente já tem uma área sendo acompanhada há quase 20 anos na Mata Atlântica, e a gente também vê que, na verdade, a mata está perdendo CO2 e não incorporando CO2, apesar dessa fertilização, e você tem uma série de outros fatores que intervêm fortemente, e no caso aqui, como imagino que na Amazônia também, nós tivemos períodos de seca que interferiram muito com o funcionamento da floresta e que enfraqueceram muito a estrutura da floresta, e que se tornou suscetível que muitas árvores de grande porte fossem derrubadas por ventanias. Enfim, você tem uma série de fatores que a gente não está no nosso controle. Em parte, esses modelos de CO2 repetem um pouco o que a gente conhece sobre esse efeito de fertilização, que é trabalho feito com plântulas. São plântulas que você mantém em cabines e você enriquece com CO2, e, de fato, elas têm um desenvolvimento mais rápido, elas têm um número de estômatos maior, enfim, a gente tem uma série de modificações que acontecem, mas foram estudadas, sei lá, talvez 6, 8 espécies das nossas florestas que respondem todas elas positivamente. Mas aí a gente tem que pensar que elas estão crescendo num solo rico em nitrogênio, que o solo experimental que a gente usa tem nitrogênio, tem fósforo, ou seja, tem elementos que permitem que de fato a fotossíntese seja mais eficiente. E outra questão que a gente observa é que a gente tem um envelhecimento precoce das estruturas, né, que a gente também não sabe como é que funcionaria nas florestas maiores. Agora, em relação à discussão atual, Davi, como esses achados têm sido ou não têm sido incorporados na modelagem, na discussão do IPCC? Eu sei que você participou das discussões de um dos capítulos, mas porque a gente continua vendo uma disparidade sempre grande entre aquilo que a modelagem mostra, e que me parece que continua sendo utilizado, e aquilo que a gente, de fato, observa no campo. Perfeito, Jolie. Obrigado aí pelos elogios. Sempre tive você aí também como uma referência para conversar o quão loucura era essa ideia, o quanto não. Vale dizer a você que tem uma proposta de um projeto temático de financiamento bem vultoso, que foi submetida no final do ano para a FAPESP, está em avaliação lá, está em julgamento, né? Atendendo à recomendação da FAPESP naquele passado não tão distante, de que consigam a infraestrutura e depois submetam a proposta, nós teremos o maior prazer em financiar a ciência. Me lembro dessa conversa. Essa é a lógica, então. Em relação à questão da modelagem, eu participei de 2 capítulos do último relatório do IPCC, mas eu não participei do CEMIP-6, que é o projeto que faz as rodadas de modelagem, que aí são usadas pelo IPCC, né? São usadas no Atlas do IPCC e tal. E a questão, eu sinto te dizer que há um gap
né, entre o que se desenvolve nos modelos de maneira independente e espontaneamente, né, os artigos científicos, e há um gap daí no o tipo de desenvolvimento, o tipo de características nos modelos que o IPCC ou que os exercícios do CEMIP exigem que os modelos tenham para fazer parte do rol de modelos ali do IPCC. Né? Então, nós temos uma situação estranha de que, basicamente, nenhum dos modelos de vegetação do IPCC prevêem as limitações por nutrientes, nitrogênio, fósforo. Mas se você procurar na literatura, inclusive artigos nossos do Amazon Face, fazendo exercícios já, onde a gente impõe essa limitação de fósforo, né, principalmente ali para a Amazônia, e como que isso alteraria, teoricamente, a fertilização por CO2. Né? Aí a gente usa essas projeções, esse modelo, para verificar se é isso mesmo, na hora que começar o experimento, na hora que ele estiver andando. Né? Se tiver diferente do que os modelos falaram, a gente tem que voltar lá nos modelos e melhorá-los, né? Mas até isso entrar no rol de modelos do IPCC, né, que é o do CEMIP, os exercícios CEMIP, demora. Né? Então, por isso as projeções do IPCC ainda têm essa defasagem. A nossa intenção, né, tem outras pessoas envolvidas no Amazon Face que fazem parte do IPCC, inclusive autores líderes, né? Por exemplo, o Richard Betts, que escreveu o capítulo sobre água, né? Lembrando que o Amazon Face é um problema de água também, né? E que tem o desejo da gente manter esse relacionamento estreito com esses exercícios do CEMIP e com o IPCC, por conseguinte, né? Para que esse conhecimento gerado pelo experimento seja incorporado de maneira mais rápida nos modelos e nas projeções formais usadas pelo IPCC. Mas, por hora, o cenário é esse. Ou seja, a situação real é pior do que a modelagem. É diferente, né? É diferente. Tem pessoas ainda, especialistas nessa parte de campo, que diz, não, essa questão do sumidouro de carbono é periódica, é uma questão demográfica, né, da dinâmica da comunidade de longo prazo, mas que vai se recuperar, né, vai ainda se manter ali, ou ainda como sumidouro, ou próximo de zero. Né. E tem uma outra comunidade que diz, não, vai ultrapassar ali o estado neutro e vai se tornar uma fonte de carbono da atmosfera por causa desses extremos climáticos, né, extremos de temperatura, falta de chuva frequente, né. É isso. Obrigado aí. Luiz? Salve, salve, Davi. Muito obrigado aí pela belíssima apresentação. E devo dizer a vocês que quando eu estava preparando a publicação do livro meu, Davi me ajudou muito. Leu um capítulo do livro, fez críticas muito apropriadas e me ajudou bastante. E a razão pela qual também eu já conheço um bocadinho, né, o seu trabalho, e eu acho que você esqueceu, você está tão familiarizado com o trabalho, que você esqueceu de dizer o que é FACE. Pelo menos eu... É verdade, desculpa. Então, deixa eu dizer para a turma o que significa Free Air Carbon Dioxide Enrichment. Isso é o FACE, é a sigla, né, para FACE. Obrigado. E que foi um achado, né? Que a coisa também é a face, né, da Amazônia. Então acho que foi muito bem bolado o título do experimento. Eu teria algumas perguntas a fazer a você, talvez sejam perguntas que nos levem um pouco distante da aula, então vou me permitir também fazer isso depois, num outro momento, diretamente a você. Mas eu me lembro aqui agora eu coloquei no meu livro, né, o seu trabalho, e havia um outro texto que eu li naquele momento, que de uma outra estudiosa chamada Ellen Fernanda Viano Cunha, que publicou na Nature um artigo chamado Direct Evidence for Phosphorus Limitation and Amazon Forest Productivity, né?
evidência direta de limitação de fósforo na produtividade da floresta amazônica. Ela publicou isso na Nature. Eu não sei nem se você participou também, porque eu tenho o et al. Aqui, não sei se você estava nesse grupo de pesquisadores, mas esse trabalho, sobre ela e os colegas, afirmam de uma maneira que me pareceu bastante assim, bastante direta, dizendo a disponibilidade, né, de fósforo pode restringir as respostas da floresta amazônica à fertilização de CO2, com maiores implicações para o futuro do sequestro de carbono e para a resiliência da floresta às mudanças climáticas. Então, eu não sei se esse trabalho vai, digamos assim, em que medida ele reforça já o que você está fazendo, não sei se você é coautor também do trabalho, mas, a meu ver, ele joga muita água no teu moinho, né? No sentido que você tem uma hipótese exatamente que existe um gargalo de fósforo e ela está aqui falando que esse gargalo efetivamente existe. Não sei através de que experimento ela foi capaz de chegar a essa conclusão, mas é uma conclusão que reforça muito a tua hipótese. Então, isso eu queria só que você comentasse isso e teria depois um outro comentário a fazer. Perfeito. Esse artigo, eu não sou coautor dele, mas eu quase sou coautor, eu me considero, porque ele é de boa parte dos autores aí é do mesmo grupo do Amazon Face, né? Certo. Ali do grupo do Beto Quezada, do INPA. E esse experimento é um experimento irmão do Amazon Face, chamado AFEX. Entendi. Amazon Fertilization Experiment. É numa área próxima, distante ali cerca de 20 quilômetros, por aí, da área do Amazon Face, onde eles pegaram pedaços de floresta e fertilizam com fertilizante de solo mesmo, né, de agricultura, NPK. Tem parcelas florestais onde colocam só nitrogênio, onde só colocam fósforo, onde só colocam potássio, parcelas onde colocam todos os três, né? E eles perceberam que onde, assim, os outros nutrientes não fazem diferença nenhuma. Mas onde tem mais fósforo, há mais produção de folhas, há mais produção de raízes. Entendi. Agora, tem um pulo do gato importante aí. E eles não detectaram mudança no tronco, na biomassa de tronco. E aí é o compartimento mais importante, porque é um compartimento mais estável de carbono da floresta. É que mais sequestra também. Né? Que dura mais tempo. Né? A folha, a árvore troca de folha a cada ano, cada 2 anos, algo assim. Mas isso não precisaria de um tempo maior para você detectar o aumento? O artigo que você está se referindo, ele foi baseado em 2 anos de fertilização apenas. Entendi. Então precisa, e eles falam isso no artigo, né? Precisa ter um tempo maior, para daí avaliar novamente e publicar um novo artigo, dando sequência a esse. Não quer dizer que esse está errado, mas é uma avaliação de mais curto prazo, né? Mas é um indicativo já que deixa a orelha em pé, de que é uma prova direta de que há uma limitação aí por fósforo, né? E isso tem uma relação direta com o FACE. Como eu expliquei, se não houver fósforo, a planta não consegue produzir essa biomassa, estruturas mais complexas, né? Aquele açúcar simples continua açúcar simples, né? Gabriela, depois eu pergunto de novo. Obrigado, Davi, acho que a Gabriela quer falar de novo. Não, eu só fiquei curiosa, assim, qual é a availability, a disponibilidade de fósforo no mundo, digamos, quão fácil seria sair jogando fósforo em toda a floresta amazônica para fazer ela ter, de fato... Isso aí foi uma proposta de um técnico do Banco Interamericano, uma vez ele propôs isso para a gente. Gabriela, isso seria um desastre. Você fertilizar a floresta na escala da bacia inteira, né? A gente pode pensar como haveria eutrofização de corpos hídricos ali. Todo esse nutriente escoando para rios, lagos, né? E isso virando uma desgraça ali. Ou mesmo se a gente, por um
por alguns segundos aqui, imaginar, não, digamos que não houvesse esse lado ruim, né? Assim, o custo disso, né, de você pegar fósforo e lançar numa área de dimensões continentais, né? Isso tem que ser feito constantemente, a cada 2, 3 anos, pelo menos, né? A logística disso é impraticável. A questão toda do fósforo, que ele falta na Amazônia, diferente do nitrogênio, que não faz falta, porque o fósforo é um ciclo biogeoquímico que não tem uma fase atmosférica. Se você pega o ciclo de carbono, pensa alguma forma que o carbono esteja na atmosfera. Tem o CO2, tem o metano, que é o CH4, né? Se você pensar no ciclo de nitrogênio, qual é uma forma que o nitrogênio está na atmosfera? É o nitrogênio N2, né? Tem um nome, o gás em si. Mas é o N2 que compõe 80% da nossa atmosfera. O fósforo não tem nenhum gás de fósforo na atmosfera. Então, assim, o carbono, os ecossistemas, eles podem, de alguma maneira, puxar, incorporar, né, os elementos para dentro do ecossistema. O carbono, o CO2, no caso, é através da fotossíntese. O nitrogênio, através de fixação bacteriana no solo, né? O fósforo, não. O fósforo vem de onde? Vem das rochas. O fósforo vem de decomposição de rochas. Agora, como nós estamos falando dos solos mais antigos do mundo, que estão sendo lavados e decompostos há dezenas de milhões de anos, pelo menos, ali na área do Amazon Face, você literalmente tem que cavar quilômetros até achar a primeira rocha. A gente sabe disso de prospecções da Petrobras em área próxima ali, que foram feitas há muitos anos atrás e que, assim, não tem rocha. Então não tem fonte primária de fósforo mais. Todo o fósforo que está nesse ecossistema, ele está na vegetação. E a vegetação evoluiu para lidar com isso, né? E prender o máximo possível esse fósforo dentro da vegetação. As folhas, quando vão cair, antes de cair, a planta reabsorve o máximo que pode do fósforo para si. Ou então a planta morreu, a vizinha pega esse fósforo e incorpora na vegetação. Não deixa embora. Aí tem aquela história da poeira do Saara, que traz nutrientes, fósforo e tal. Isso é uma coisa tão esporádica. Foi quantificado isso já, tem artigos científicos sobre isso. Se alguém tiver interesse, eu posso passar. É tão esporádico, e a quantidade que cai, que se deposita ali de fósforo, né, nessa poeira do Saara, é tão pequena que ela é equivalente à quantidade de fósforo que sai do sistema, que é lixiviado para camadas mais profundas do solo, e isso acontece muito pouco, porque as plantas evitam ao máximo perder o fósforo. Praticamente o que sai do sistema de fósforo é negligível, assim como o que entra de fósforo, essa poeira do Saara, aí de vez em quando, é negligível também. É isso. Certo, obrigada. Luiz. É interessante isso que você falou, essas propostas de banco de desenvolvimento, elas são umas mais desastrosas que outras. E essa faz parte dessa coisa de geoengenharia que eles fazem, que em geral seria cômico se não fosse perigoso. Mas eu queria voltar ao ponto a que você tinha se referido, que você foi coautor desse trabalho que você citou logo no começo, da Nature, do Bernardo Flores. E eu li esse trabalho, publiquei um artigo sobre isso e pedi para o editor até segurar que eu queria ler esse artigo para incorporar no artigo. Ele foi muito paciente, me deixou, e eu li com muito afoitamente esse artigo. Por isso que a Luciana Gatti também é coautora, conversei com ela a respeito, etc., etc., e tinha já notado que você era coautor também. E o que eu notei, Davi, é que eu sintetizei um pouquinho as conclusões dele, acho que não é o caso agora da gente... Mas o que eu notei, a primeira observação que eu faria é que as observações que ele faz, ele de forma muito honesta,
ele coloca baixa confiabilidade. O termo baixa confiabilidade retorna nos pontos mais cruciais do artigo, de tal maneira que me parece que o trabalho dele faz, mostrando com esse prazo limite de 2050, é um trabalho. Bom, ele fala, nós temos uma probabilidade, não vou citar de memória, mas de 10% a 47% de perda, se a minha memória não falha, de floresta até 2050, mantida a baixa confiabilidade. Então, a impressão que me dá é que o nível de incerteza que nós temos em relação a isso, a gente tomar por termo de referência os dois editoriais, do Thomas Lovejoy e do Carlos Nobre, de 2018 e 2019, que saíram no Science Advance, Amazônia, ponto crítico, né? Depois eles voltam, Amazônia, ponto crítico, the last warning, alguma coisa assim. E a ideia, o que eles falam? 2020 a 25% de desmatamento da área original, e a questão que o Carlos Nobre volta agora com muita frequência, é a ideia de uma extensão do período seco, que começa a ter uma certa, digamos assim, intersecção com o período seco do Cerrado. E que, portanto, com o aumento desse período seco, ele fez uma longa conferência agora na Academia Brasileira de Ciências sobre isso, mostrando que nós estaríamos já no limite desse nível de pluviosidade da floresta, que começa a fazer com que ela não tenha, no período seco, as condições de possibilidade da sua reprodução. E aí intervém uma coisa que me parece que é muito importante, que eu acho que é uma limitação, digamos assim, de toda essa organização de raciocínio, que é a ideia de qual é o limite de resiliência da floresta, dadas certas alterações de coordenadas. E essa discussão, como você disse, é uma discussão complicada, porque exatamente você tem que trabalhar com um ecossistema que é gigantesco, que tem variáveis diferentes, que você nunca viveu isso antes, blá, blá, blá. Mas o que nós estamos vendo é que não é isso o fator determinante no comportamento da floresta, é o incêndio. A quantidade de incêndio que está ocorrendo nos últimos anos, em 2010 foi o pico, mas depois voltou a ser muito grande, que é exatamente a pergunta que eu fiz para a Luciana, aliás, fiz várias vezes essa pergunta para ela. Luciana, a floresta está, pelo menos no arco do desmatamento, ela já ultrapassou o ponto crítico? Ou seja, ela está emitindo mais do que ela está absorvendo? Ela falou, por causa dos incêndios, sim. Então, essa é uma variável que não é sistêmica, é uma variável antropogênica. Entende? Ela não pertence à capacidade de equilíbrio estrutural da floresta. Ela é uma intervenção de fora desse equilíbrio e que, de alguma maneira, determina a dinâmica desse equilíbrio. Então, a minha pergunta, para confluir numa única pergunta, é o seguinte: em que medida nós podemos, no fundo, pensar o seguinte, não é o incêndio o fator determinante no comportamento da floresta? E se você pegar os dados de hoje, de ontem, etc., neste ano de 2024, está batendo todos os recordes de incêndio. No momento em que o IBAMA, que está em greve, etc., mas no momento em que existe pelo menos uma política teórica de contenção, porque na época do Bolsonaro, aquilo fazia parte da agenda do Bolsonaro. Agora não é agenda de destruição, agora a agenda é de contenção, de controle, etc., etc. Mesmo assim, você tem um sistema que agora, que parece que já entrou numa certa dinâmica, digamos assim, de incêndios. Claro, eles são ateados por fazendeiros, não a maior parte deles, mas eles começam a se propagar num nível que começa a ficar fora de controle. Digamos assim. Essa é a minha pergunta para você. Eu concordo educadamente, sim, parcialmente. Não, isso é a beleza do debate científico, né? Eu concordo parcialmente, porque, por exemplo, aqueles dados que a gente estava conversando sobre a Amazônia estar perdendo a capacidade de absorver carbono, aquilo é única e exclusivamente em florestas intocadas, sem fogo, sem desmatamento, sem degradação, nós estamos falando. Essas mais de 300 parcelas florestais que aquele projeto usa para fazer essas medições de longo prazo, são em áreas sem perturbação direta. Tá? Segundo ponto, assim como a gente às vezes bate cabeça com informações sobre IPCC, e aos meus alunos eu sempre falo,
Nós, da academia, temos que buscar referência lá no relatório do IPCC. Não podemos nos basear somente na imprensa, né? Principalmente quando forem fóruns duvidosos, né, de disseminação de informação. Assim como a gente faz isso para a questão de mudança climática, o IPCC, fica aqui a sugestão da gente, quando o assunto é Amazônia, ir no relatório do painel científico para a Amazônia, que inclusive foi o Nobre, um dos coordenadores, né? A gente vai lá no capítulo que fala sobre mudanças climáticas na Amazônia, a gente vê que essa coisa da seca é na região sul da Amazônia. Sim. Na região central, leste e oeste, está havendo aumento de precipitação, com aumento de extremos climáticos, né? Olhemos a estatística de El Niños e Laninhas, nós estamos tendo mais laninhas. Nós tivemos em 2020, 21, 22, 3 laninhas em seguida, né? Pontuado agora para um El Niño. Os El Niños estão ficando mais frequentes também, e mais fortes, né, de forma geral. Mas os laninhas estão mais frequentes ainda, né? Então, há um foco de pesquisa na questão da seca, mas os dados estão mostrando uma aceleração do ciclo hidrológico em grande parte da Amazônia, aumento de chuva, né? Não estou dizendo que isso é bom, porque chuva demais, entendi o seu ponto. Chuva demais traz uma enorme complicação para a região. Houve as inundações de 2009, terríveis. 2012 houve inundação novamente, no sudoeste da Amazônia. Então, mas o ponto que eu defendo, só para terminar essa resposta, Luiz, a tecla que eu venho batendo é: se a gente fechasse a Amazônia para humanos hoje, não houvesse mais desmatamento, não houvesse mais degradação, não houvesse mais incêndios, que todos eles são causados por humanos. Ninguém venha com a conversa de incêndios naturais, por favor, na Amazônia. Claro. Mesmo assim, a floresta estaria suscetível, seria uma hipótese ainda, a questão do tipping point. A questão do tipping point nasceu da seara climática. A gente ter mudança climática global severa na região, e isso levar ao tipping point, que antes era chamado de dieback. E aí o que o Nobre vem, o Lovejoy, com aquele editorial, que é em grande parte opinativo, né, é dizer, com razão, claro, que o desmatamento pode servir como um catalisador disso também, promovendo alterações climáticas na escala mais local e isso formar um dominó, né? Mas mesmo sem o desmatamento, ainda há o risco. Com a mudança global, a mudança climática em nível global, né? Câmbio. Não, eu estou totalmente de acordo com você, não sei se alguém quer falar mais, mas eu só faria uma observação seguinte: quando você fala que existe efetivamente um comportamento na Amazônia, na parte ocidental da Amazônia, que é um comportamento diferente daquele que tem sido observado no que se refere ao ciclo do carbono, mas o que a Luciana Gatti fala aqui me parece uma coisa muito interessante, uma hipótese que ela fala dentro do artigo dela, o artigo de 2021, que ela fala que me achei muito interessante, quer dizer, por que, de alguma maneira, essa região que está menos desmatada, que é a região central e ocidental da Amazônia, ela tem recebido menos chuvas, mesmo assim, e a hipótese dela é que exatamente o sistema de transferência, de reciclagem da chuva de leste para oeste está diminuindo porque o leste está muito desmatado. E, portanto, a fonte de reciclagem é menor. Agora, você está dizendo também, com razão, que existe alguns momentos de maior chuva, mas a minha pergunta seria o seguinte: bom, esses momentos de maior chuva, mas eles mantêm a regularidade deles? E o que me parece é que não. Vamos lá no relatório, capítulo liderado pelo José Marengo, do INPE, mostrando a tendência de aumento de chuva nessas duas regiões, central e oeste. E sim, na região sul, onde a Luciana focou pesquisas ali também, redução, né? E aí esse alargamento da estação seca. Mas lembrando que ali é uma região altamente antropizada, com tudo que tem na receita aí de Amazônia, de intervenções, né? Desmatamento, degradação, fogo e tal.
Abertura de estrada. Abertura de estrada. O que me preocupa pessoalmente, isso não desdiz toda a ciência belíssima que a Luciana faz e tal. É um foco de pesquisa meu, né? O que me preocupa é esse comportamento das florestas intocadas. Entendo, Está perdendo esse sumidouro, a força desse sumidouro de carbono, e estarem suscetíveis a essa mudança climática global. É isso que vem pela atmosfera, né? Mesmo longe de ação direta humana, né? Entendo bem seu ponto, claro. E aí, claro, o desmatamento é um assunto para o Brasil resolver. O Brasil e os outros países amazônicos. A degradação é um assunto para a gente resolver, o fogo é um assunto para a gente resolver. Agora, a mudança climática global, não, a gente não vai resolver sozinho, né? Isso acho que imbui os outros países também de uma responsabilidade sobre o que acontece na Amazônia. E o sistema alimentar globalizado também é global. 80% da soja produzida lá é exportada. Então é um problema global, um problema de demanda. Brigadíssimo, Davi. Imagina, é um prazer debater essas coisas. Eu só ia comentar que, de fato, eu fui checar lá e no Maranhão tem 30 cidades debaixo d'água nesse momento. Então, a gente está tendo também uma enchente lá. Eu vi que o oeste do Maranhão está dentro da Amazônia, né? Mas eu não sei exatamente quais são as cidades que estão alagadas nesse momento. Exatamente, já é a Amazônia. Gente, mais perguntas, pessoal? Deixa eu só voltar um único ponto, se ninguém tiver mais nada a dizer. Eu releria uma passagem da terceira avaliação, do terceiro relatório de avaliação do IPCC de 2001. Ele ainda mantinha que, aspas, largas incertezas ainda persistem sobre o impacto quantitativo do desmatamento de larga escala no ciclo hidrológico, particularmente sobre a Amazônia. E no quarto relatório, 2007, eles falam: quão perto nós estamos de tipping points, thresholds, né, limiares de sistemas, de ecossistemas naturais, tais como a rainforest, né, a floresta amazônica, que feedbacks positivos emergeriam se tal tipping point for atingido, né? E aí, o que eles falam, né, sempre em cima do muro, muito em cima do muro, eles falam, by mid-century, né, até meados do século, aumentos na temperatura e diminuições associadas na umidade do solo são projetadas de maneira a levar a uma substituição gradual da floresta amazônica pela savana na Amazônia do Leste, né, Eastern Amazonia, né? E em 2008, o NEPSTAD, então, faz aquela primeira, né, como o Davi já tinha falado, né? Desde 2008, ele faz, então, aquela primeira hipótese, tá certo? De que 31% da Amazônia, né, será desmatada, e 24% será danificada por secas, etc., etc., até o ano de 2030. Então, eu acho que esse trabalho do Daniel NEPSTAD também é um trabalho fundamental, né? Porque, no fundo, é aquela primeira hipótese, se eu não me engano, é a primeira hipótese, essa do NEPSTAD, que está sendo discutida até agora, e, a meu ver, cada vez mais, a ideia do NEPSTAD me parece resistir, digamos assim, tanto sobre todas as observações, né? E, Luiz, complementando ainda da pergunta anterior, eu, sinceramente, acho que nenhum cientista tem condição ainda hoje de dizer cruzamos o ponto de não retorno ou não cruzamos. É doído para nós dizer, não sabemos ainda. Na Amazônia como um todo, você diz. Mas não na parte leste, não no arco do desmatamento. Mesmo ali. Você acha que mesmo ali, se nós deixássemos regenerar, não acho que temos evidência suficiente para dizer, ó, não vai regenerar como uma floresta, vai regenerar como outra coisa. Não acho que estamos nesse ponto de conhecimento ainda. Não há evidências nesse sentido. Entendo. Tá muito bem.
Jolie, você está sem som. O que a gente tem nas regenerações mais antigas, que tem algum estudo feito principalmente pelo pessoal do Geld, é que você tem um processo que é normal em outras áreas também. Na fase inicial, você vai ter uma dominância de espécies que são espécies normalmente que a gente chama de pioneiras, o que ocorreriam na abertura de estradas ou de coisas assim na Amazônia, e depois você vai tendo uma substituição. Agora, nós não temos. O máximo que a gente tem de observação de regeneração com data conhecida é alguma coisa entre 15 e 20 anos. A regeneração da floresta, para você chegar realmente em uma floresta onde você vai encontrar as áreas, as espécies de florestas mais maduras, ela é alguma coisa, pelo menos 80, 100 anos. Né? Então, a gente não tem observação, a gente realmente não sabe. Elas estão se regenerando. Se a gente para com a interferência do fogo, do desmatamento, do corte seletivo, elas começam a se regenerar. Agora, como o Davi falou, aonde que nova floresta vai ser essa, a gente não sabe, nem por modelagem. A modelagem ajuda nesse caso. A escala de tempo ecológica, assim, é de 80 anos para cima, né? Então. Nós estamos falando de árvores ali dentro do Amazon Face, foram datadas cerca de 20 anos atrás, árvores dali. Tem árvores a média de idade é 300 anos, 400. Tem outliers de mais de 500 anos, uma ou outra, assim. Então, viventes ali. Essa é a escala de tempo que nós estamos falando. Hoje a única forma de nós testarmos isso é retirar a humanidade, vocês não acham? Seria um bom experimento. Não, eu acho que a gente, falando com o pé no chão, assim, a gente teve uma cultura muito observacional na Amazônia, né? A gente precisaria de experimentos mais manipulativos para tentar entender um pouco como seria essa floresta do futuro, né? E como eu estou aprendendo da pior maneira possível, experimentos manipulativos são trabalhosos, caros, né? Mas a gente precisa incentivar isso, se a gente quiser se adiantar e não esperar pagar para ver, né? Como será essa floresta do futuro aí. Muito bom. Paga adiantado, né? Paga para ver agora. Eu acho que vai pagar bem menos para fazer bem os experimentos do que as consequências lá na frente, né? Pessoal, se não temos mais perguntas, vamos encerrar a aula, então. Ninguém tem mais nada, nenhuma dúvida, nada que queira discutir aqui? Vocês, alunos, estão muito pouco interagentes aqui. Interativos. Reativos. É que eu estava pensando na minha aula de átomos. Vamos lá, gente, coragem. Olha aí, Luiz, a figura do capítulo do José Marengo, do Assessment Report, né, da Amazônia, lá de 2021, mostrando condições atuais nessa grande faixa sul. Se você olhar aqui na nuvenzinha, a tendência de diminuição mesmo da chuva, com nível de certeza médio, né, o vermelho. Nas região extrema. Mostra, eu não estou vendo direito o seu cursor, mexe um pouquinho ele, não estou entendendo. Estou vendo, tá. Aí a região extremo-oeste, aumento de chuva, médio confiança também, né? E a região central, essa grande faixa central e leste, sem tendência, né? Sem nenhuma tendência. Neutralidade, sim. Neutralidade, né? Então, tomemos o devido cuidado aí quando falar que está diminuindo a chuva na Amazônia toda. É claro que é preocupante essa faixa sul.
Fiquemos de Porque olho. a gente volta ao mesmo ponto, né, Davi? O comportamento de um ecossistema ou de um bioma do tamanho da Amazônia, ele não está mais determinado pelas suas condicionantes internas. Ele está condicionado pela interferência externa do homem. Então, se você pegar exatamente esse mapa e colocar nele a BR-319, que é aquela que vai ser asfaltada agora, Manaus-Porto Velho, ele dinamita qualquer possibilidade de você entender a dinâmica desses equilíbrios, porque ela vai ser completamente, já está sendo desmatada especulativamente, na expectativa de que ela seja asfaltada. Então, quando a gente fala, né, eu lembro de um cientista inglês, esqueci o nome dele agora, que falava que não havia ainda condições geofísicas para dizer que 1,5 graus Celsius. Ele falou isso em 2017, acho que hoje ele mudaria de ideia. Mas que não havia condições geofísicas que determinassem ainda que nós ultrapassaríamos 1,5 graus Celsius, no aquecimento médio global. Pode ser que não, mas já havia condições sociofísicas. Ou seja, a dinâmica mesmo do sistema, por isso que nós chamamos isso de antropocenos, salvo alguns geólogos que resistem a isso, a dinâmica desse sistema já é determinada pela sociedade. E, portanto, esses sistemas eles perdem muito a capacidade de revelar qual é a sua autonomia, a não ser na hipótese completamente mental de nós retirarmos a interferência antrópica. Mas a gente não consegue retirar a interferência antrópica. Então, essas modelagens, me parece, são modelagens que não estão levando suficientemente em consideração a potência da interferência antrópica nesse equilíbrio. Então, mas esse é o meu ponto. Tá, não, tudo bem, mas você entendeu que esse mapa que está aqui é observação, né? Não é modelagem. Não, tudo bem. Não, ou seja, ele está constatando o aumento. Isso, que claro, pode ter, sim, em parte ou em grande parte, também influenciada por essas intervenções humanas aí, então. Claro. Isso, mas essa é uma longuíssima discussão. Eu só quis te mostrar aí para. Não, eu acho super interessante, claro. Isso aqui que é o de 2021? Exatamente, capítulo 22. Fala sobre tendências climáticas. Né? É o sexto relatório. Não é o do IPCC, isso do painel científico da Amazônia. Ah, do painel científico da Amazônia. Tá? De fato, a organização gráfica não parecia mesmo. É diferente. Muito bom. Obrigadíssimo mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço o convite aí, fico à disposição também. Muito obrigada, Davi, realmente foi ótimo. Bem diferente das coisas que a gente viu até o momento aqui na disciplina. Legal. Muito obrigada, Davi. Excelente. Obrigado, bom rever vocês. Um abraço. Cada vez que eu vejo uma apresentação sua, eu fico feliz em você ter vindo para a Unicamp. Legal. E você que despertou aí, né? O Jolie que me mandou o edital do concurso do CEPAGRE, viu? Muito bom. Vem para cá, faz o concurso aqui. Que legal. Muito bom, muito bom. Qualquer coisa vocês culpam ele, hein? Tá bom, gente. Bom final de semana. Bom, gente, até mais. Obrigado. Bom final de semana a todos.